Irmãos, tem uma hora na sua vida que você não precisa pensar mais em dinheiro, você agora tem que pensar na sua família. Como que está a tua casa? Existe um momento que você precisa parar tudo na tua vida e refletir como está a obra de Deus dentro da tua casa. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Eu quero compartilhar com vocês a história de um personagem bíblico que ele passou por muitas lutas, foi enganado várias vezes, Fran, mas ele perseverou. E ele era pastor e ele teve várias experiências, mas eu quero dividir uma história com vocês desse pastor. Abre a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 30. Capítulo 30 de Gênesis, por favor. Todos acharam? Capítulo 30 de Gênesis, nós vamos ler a partir do versículo 20. A partir do versículo 25. A história de dois pastores nós vamos ler. Diz assim, o versículo 25 de Gênesis 30. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão. Labão era sogro de Jacó. Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. O Jacó, ele diz para o seu sogro, depois de ter enfrentado muitas lutas com seu sogro, estava ali numa situação delicada, e ele precisava de recomeçar, era a segunda chance que ele queria. Ele queria voltar para a sua terra. Tinha ainda muitas promessas de Deus para se cumprir na vida dele. Tinha ainda muitos projetos de Deus para se cumprir na vida dele. E ele fala para o seu sogro, deixa-me ir. Versículo, leia comigo por gentileza o 26. Dá-me as minhas mulheres, os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Ele trabalhou durante muito tempo pelas esposas que ele tinha. O sogro dele pôs ele para trabalhar, e por cada uma ele trabalhou muito tempo, aproximadamente 7 anos. Trabalho árduo, Tiago, para agora ele ter as esposas, a família dele. E ele estava chegando à conclusão que mesmo tendo trabalhado muito, Fran, ter construído sua família, agora era a hora dele recomeçar. Ele queria ir embora para a sua terra. Quem aqui nunca chegou em um momento da sua vida e você falou assim, olha, eu preciso recomeçar a minha história. Seja profissionalmente, seja espiritualmente. Às vezes a gente pensa, eu preciso oxigenar meu ministério, preciso começar de novo. Eu preciso recomeçar. Eu preciso de mais uma chance. Só que agora, corrigindo rotas, corrigindo os erros cometidos no passado, e ele chegou a essa conclusão e virou para o sogro numa conversa franca, sem muito rodeio, e disse, deixa-me ir, eu quero ir para o meu lugar, para a minha casa, para a minha terra, e eu quero levar comigo minhas mulheres, meus filhos. O José tinha acabado de nascer.
Você sabe como eu tenho trabalhado para você muito. Versículo 27. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha o que o sogro de Jacó, ele declara: não, Jacó, não vai embora não. Eu reconheço que Deus me abençoou muito por tua causa. Você sabia que às vezes tem pessoas que querem que você fique perto delas? Não é porque você está feliz. Não é porque as coisas estão dentro e debaixo de uma direção de Deus. É porque elas são muito abençoadas quando você está por perto. E algumas delas não se importam como está o teu emocional, como está o teu coração, como está o teu ministério, como está a tua família. O sogro de Jacó era um pastor também, cuidava de ovelhas. Mas mesmo cuidando de ovelhas, é curioso, porque ele não se importa de como Jacó está. Eu queria pedir que você carinhosamente olhasse para a pessoa do seu lado e falasse para ela assim: eu me importo com você. Eu me importo de como você está. Amém, gente? Amém ou não amém? Preste bem atenção, porque vamos ler o versículo 27. Então lhe disse Labão: se agora tem achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina o teu salário, que eu te pagarei. Então lhe disse: tu sabes como me tenho servido, e como passo o teu gado comigo. Porque pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Segura firme aí um minuto. Olha o que disse o Labão. Não vai embora não, meu querido. Fala quanto que você quer receber que eu te pago. Você já pensou o teu empregador pegar a tua carteira de trabalho, virar para você, Núbia, e falar assim: não, Núbia, não pede as contas não. Não sai não. Põe aqui na tua carteira de trabalho quanto você quer receber. Eu só conheço um homem que fez isso no Brasil. Ele faleceu há pouco tempo, Silvio Santos. Alguns de seus funcionários, que para ele era muito precioso e importante, ele falou assim: não sai não, me diz quanto que você quer ganhar que eu pago. Um deles foi com o Ratinho. Ele falou: fala quanto que você quer ganhar. Para uma pessoa fazer algo dessa natureza, você tem que ser um servo muito útil, um servo muito importante, dentro da estratégia de negócios, dentro do formato da empresa. Tem funcionário assim, né, Silmar? Quer sair? Por favor, me manda embora, eu estou querendo ir. Não, não vai agora não. Diz quanto que você quer ganhar, né, Nivaldo? Tem empregador que faz assim, né? Eu estou brincando com eles porque os dois tiveram experiências parecidas. Que queriam sair da empresa e o chefe falou: não sai não. Fala quanto que vocês querem ganhar. Quanto que vale o trabalho de vocês? E o Labão, ele tem planos para Jacó continuar cuidando do seu rebanho. Só que Jacó, ele virou e disse assim: eu preciso pensar na minha família. Eu tenho te servido muito tempo. Quando eu cheguei aqui, teu rebanho era muito pequeno.
tenho te servido, Ele tem multiplicado. Só que agora chegou a hora de eu pensar na minha família. Irmãos, tem uma hora na sua vida que você não precisa pensar mais em dinheiro, você agora tem que pensar na sua família. O estado que estão teus filhos, espiritualmente, como eles estão. Como está você emocionalmente, como está tua esposa, como que está teu marido, como que está a tua casa. Existe um momento que você precisa parar tudo na tua vida e refletir como está a obra de Deus dentro da tua casa. É o que nós aprendemos inicialmente com Jacó. Labão, meu sogro, quando eu cheguei aqui você não tinha quase nada. Eu tenho sido fiel, tenho sido leal, tenho trabalhado. E você enriqueceu muito. Teus negócios cresceram muito. Mas eu e a minha casa continuamos na mesma, empobrecido. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Desde que você começou a servir o Senhor, a sua vida, ela melhorou ou piorou? Seja honesto. Ó, o irmão Leandro já se manifestou ali, ó, melhorou, aleluia. Olha lá a irmã Lourdes levantando a mão, ó. Olha lá a Catarina, ó, dando glória. Olha lá a irmã Fátima. Irmã, ó, olha aí quem está dizendo, a irmã Joana. A pergunta que eu faço, do dia que você tomou a tua decisão com Jesus, pode não ter sido rápido, mas a sua vida, ela deu uma guinada. Primeiro porque você saiu da situação de pecado. Isso em si já é algo extraordinário. Segundo, a sua vida passou a ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que vai culminar com a tua chegada nas mansões celestiais. Deus te fez promessas tremendas. Alguns de vocês que chegaram no reino de Deus não tinha nada, era inclusive estéril, e hoje é mãe de filho, é pai de filho. Alguns dos irmãos que não tinham perspectiva, e Deus com mão forte resgatou do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Algumas das histórias dos irmãos, inclusive a minha, eu só não era drogado, mas eu podia cantar uma música. Eu era um bêbado. Quase morri, irmão Leandro. Alguns dos que aqui estão são testemunhas oculares. Eu entrei em coma alcoólica, porque escolhi e decidi andar com quem eu não tinha que andar. E eu tomei a minha decisão e passei a andar com pessoas que agora dava destino. Irmãos que têm um projeto de vida e que me inspirou. Não apenas a revelação de Deus, mas a inspiração de Deus. São duas coisas que dentro da casa de Deus o Senhor ministra sobre ti. Primeiro Ele te inspira. Depois Ele te traz revelação da vontade dEle, que é boa, é perfeita e é agradável. Quando Deus começa a trabalhar em nossa vida lá no início, a gente pede para Ele: Deus, dá-me uma segunda chance, me ajuda, muda minha história, muda minha vida. E agora o Jacó está diante de um vale de decisão. Ele quer sair da casa do sogro, porque a casa do sogro representava não o tempo de mudança, não o tempo de transformação, mas a casa do sogro representava a estagnação. A casa do sogro de Jacó representava a paralisia espiritual, porque os propósitos da vida de Jacó estavam paralisados. A casa do seu sogro representava uma vida a qual não há prosperidade, não segue adiante, continua na mesmice. E ele sabia que na casa do pai havia uma promessa. A casa de Jacó estava debaixo de uma promessa da parte de Deus. E ele entende que agora é a hora dele voltar para a casa do pai. Olha que figura típica, linda.
o momento de retornar à casa do Pai te tira da estagnação. Você consegue ver isso de maneira profética? Eu olho para a vida do filho pródigo, depois que ele perde tudo. A Bíblia diz que cai em si, ele cai em si, e ele lembra da casa do Pai. Na casa de meu pai, os seus empregados têm o que comer. Na casa de meu pai, todos se vestem bem. Na casa de meu pai, há uma cama me esperando. Na casa de meu pai, há alegria. A casa de papai é o lugar onde os seus planos voltam a acontecer, onde você volta a viver. Diga para a pessoa do seu lado, não saia da casa do pai, porque na casa do pai há promessa. Amém? Jesus chegou a dizer que na casa dele, ou seja, ele tem vida e vida em abundância. Eu não estou inventando, irmãos, está nas Escrituras Sagradas. Irmãos, então, o versículo 31 diz assim, leia comigo. O 27 nós lemos, o 28. E disse mais, determina-me o teu salário que te darei. Verso 29. Então lhe disse, tu sabes como tenho servido, como tem passado o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar, também por minha casa. Verso 31. E disse ele, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás. Se me fizer isto, tornarei a apacentar e aguardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, e eu vou separar deles todos salpicados e malhados, e todos morenos entre os cordeiros, e as malhadas e salpicadas entre as cabras, isto será o meu salário. Assim testificará por mim e a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres, o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Olha o que ele disse. Ele falou, Labão, sogro, vamos fazer o seguinte acordo. Vamos pegar todas as cabras, os cordeiros, aqueles que forem salpicados, esses serão meus. E os que não forem, serão seus. E esse será o meu pagamento. E se tiver comigo algum dos animais que não seja salpicado, você pode considerar como que eu tenha te roubado, te furtado. Isso pareceu bom aos olhos de Labão. Olha o que disse o versículo 35. Ele aceitou, Labão aceitou. Só que no 35, olha o que ele faz. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. Olha o que Labão faz. Quando ele acaba de fazer o acordo com Jacó, ele manda seus filhos ir lá e ele separa, Fran, todos os bodes que eram salpicados, todos aqueles que em tese iria servir na indenização de Jacó. O que a gente vê? Um pastor que é esperto. Ele acabou de fazer o acordo. O que ele faz? Corre lá, separa todos e manda os filhos esconderem. A Bíblia chega a dizer, no versículo 36, e pôs
3 dias de caminho entre si e Jacó. Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Ele botou a 3 dias de viagem para que Jacó não os visse. O que é isso, irmãos? Esperteza, malandragem. Ele agiu de uma forma que Jacó iria sair em desvantagem. O acordo parecia bom se fosse de ambas as partes honestos. Mas o que ele fez? Naquele mesmo dia ele foi lá, separou os salpicados, os morenos, separou tudo. E mandou o filho levar a 3 dias de viagem, para que Jacó não ficasse com aquele rebanho, porque era uma quantidade numerosa. O que eu aprendo, irmãos? Existem muitos pastores que são assim, espertos, fraudadores. Hoje é o dia do pastor, mas o histórico que nós temos é de muitos pastores gananciosos, malandros, que tira a lã e a gordura da ovelha, engana, que mente, que são perversos, que são narcisistas, que são pastores e líderes maus. Sabe o que Cristo disse antes de partir? Falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu amo, Senhor. Ele falou: apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez ele perguntou: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu o amo. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez que Cristo pergunta: Pedro, tu me amas? Ele falou: mestre, tu está duvidando de mim? Tu sabes como eu amo? Ele falou: então apacenta as minhas ovelhas. O trabalho de um pastor é apacentar, é cuidar, é discipular, é zelar. E sabe o que acontece? Labão é a figura típica daquele pastor esperto e que nós conhecemos bem. O Senhor não constituiu a igreja, sua igreja mística, em empresa. Não é para arrecadar. A igreja não é para enriquecer, não é para se tornar poderosa. A igreja é um lugar onde as ovelhas serão apacentadas, cuidadas, zeladas, onde um se preocupa com o outro, onde um se importa com o outro. E biblicamente falando, o pastor ele tem que dar a vida pelas suas ovelhas. Não é tirar a vida das ovelhas. Não é abandonar as ovelhas. Não é maltratar as ovelhas. Irmãos, quantos casos nós temos visto de pastores que estão à frente de rebanhos cometendo crimes, praticando atos ilícitos. Quantos casos tem tomado o noticiário, irmãos? Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas briga por causa de salários em igrejas. Meio que eu tenho trazido essa palavra no dia do pastor, meio que fazendo até uma denúncia. Briga pela direção de igrejas, convenções brigas internas pela presidência. Eu estou falando bobagem ou vocês têm visto isso? Hoje, quando se fala de pastor, se duvida do caráter do pastor. Algum tempo atrás, quando eu me converti, quando falava-se que a pessoa era pastor, era sinônimo de uma pessoa correta. Era sinônimo de uma pessoa que poderia se confiar. Eu digo isso com peso no coração, irmãos. Eu digo isso com a consciência ofendida, doída. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor disse que Ele levantaria pastores, segundo o coração dEle, para apacentar a sua igreja, os seus rebanhos. E hoje, isso está escasso.
Hoje, quando você vai conhecer, o pastoreado virou plano de carreira. A pessoa sai e põe o filho, independente se tem chamado ou não. A pessoa sai e põe pessoas que é do seu grupo. Hoje já não se reconhece mais o chamado de quem tem chamado pastoral. Hoje se coloca aquelas pessoas por capricho. Hoje os que presidem igrejas são aquelas que fazem parte de algum esquema político denominacional. Algumas igrejas obrigatoriamente precisam fazer rodízio, tirando pessoas de lugares, colocando em outros, para que ele não crie muita raiz naquele lugar. Irmãos, hoje Deus encheu o nosso coração para pregar, trazer uma palavra para os irmãos, meio que um desabafo, meio que denunciando e meio que alertando os seus olhos. Abra os olhos, porque às vezes as pessoas estão de boa fé indo para os lugares, mas há interesses escusos. Você não vê o resultado daquilo que é o objetivo da igreja. Observe, veja os lugares onde vidas estão sendo salvas, onde estão batizando, onde estão evangelizando, onde estão indo e pregando o evangelho, onde estão apacentando. Quantas pessoas estão nas igrejas e passando extrema necessidade, e os líderes não se importam, andando de carros importados, morando em lugares nobres, e as ovelhas em muitos lugares padecendo. Irmãos, eu acho que a igreja desse tempo do fim precisa despertar. Vocês são ovelhas, mas vocês estão observando, são inteligentes. Amém? Amém ou não amém? Olha o que ele diz para Jacó. Depois que ele esconde o rebanho, no versículo 32, passarei hoje por todo o teu rebanho. O Jacó dizendo, passarei por todo o teu rebanho, separando de todos os salpicados, os malhados, os morenos entre os cordeiros, os malhados, os salpicados entre as cabras, isto será o meu salário. Versículo 34, perdão. Labão disse, seja conforme a tua palavra. Versículo 35. Só que naquele dia ele fez isso, escondeu os rebanhos. No versículo 37, leia comigo o 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. O versículo 37 me faz acreditar que ou Deus deu uma revelação para Jacó, ou Deus o inspirou. Qual a diferença? A inspiração é algo que Deus põe no seu coração e te conduz. A Bíblia diz, os passos do homem bom, o Senhor guiará. Inspiração é aquilo que vem de dentro, que você diz, parece que Deus me inspirou para fazer isso ou aquilo. Já viu uma situação que a pessoa diz, ainda bem que Deus me levou por tal caminho. E às vezes você recebe o livramento, às vezes é uma direção firme que Deus está te dando, às vezes é um caminho que Ele está te conduzindo. Veio a inspiração para você tomar uma decisão e depois você certifica que aquilo só pode ter vindo de Deus. A revelação é diferente. Deus descortina o encoberto e mostra aquilo que Ele quer para a sua vida. A revelação, ela retira toda e qualquer dúvida.
A revelação é capaz de trazer certeza e convicção quando naquele lugar só tinha dúvidas. A revelação de Deus é a garantia de que Deus está contigo. Tudo que Davi fazia, ele questionava a Deus, e Deus o revelava, não só inspirava, mas revelava, ao ponto de ele se levantar para uma batalha e orar a Deus. E Deus diz: vai nessa batalha que eu serei contigo, te darei vitória. Talvez o que você esteja precisando na sua vida no dia de hoje é uma revelação da parte de Deus para tirar as dúvidas a respeito de alguma área da sua vida. Talvez o que Deus esteja dizendo para você é: eu quero te inspirar, para que até quando alguém pense que está te enganando, eu estou te levando pelo melhor caminho. Labão se precipitou, agiu e retirou aquele gado, os cordeiros, os salpicados todos, e escondeu há 3 dias de viagem, acreditando de verdade que estava lesando o Jacó. Mas Deus tinha dado uma revelação ou uma inspiração para Jacó. Diga para o seu irmão: não te preocupes. Se tentarem te fraudar, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo, irmã Lourdes. A Bíblia diz que não há nada encoberto que o Senhor não venha revelar. Ele não vai te deixar ser enganado. Sabe o que é que Deus faz? Dá uma estratégia para Jacó. Mano, esse acordo aqui está na cara que Jacó ia ficar prejudicado. Primeiro, pela atitude de Labão. Segundo, aonde você já viu em algum lugar você botar uma folha verde na frente de uma galha verde na frente de um animal e isso influenciar na sua pele? Aonde? Eu nunca ouvi falar isso. E não precisa ser muito inteligente, não precisa ser cientista, não precisa ser biólogo. Minha esposa é bióloga, mas eu duvido que ela já tenha visto algo dessa natureza antes. Eu tenho uns cachorrinhos aqui, vou botar umas galhas verdes, ele vai sair malhadinho. Irmão Orlando está cuidando de um cachorro que ele achou aí na rua, machucado, está cuidando. Já imaginou isso, Orlando? Botar umas galhas verdes e aí o cachorro muda a cor? Os filhotinhos dele? Vara verde na frente do cachorro determinar a cor do bicho? Eu nunca vi isso, irmão. Nunca ouvi falar isso na minha vida. Mas Deus virou e disse para Jacó: põe lá. Deus deu uma revelação ou uma inspiração. Olha o que aconteceu, leia comigo. Ele pôs os 3 galhos verdes, guarde isso, que é muito importante. 3 galhos verdes. Versículo 37. Então tomou Jacó as varas verdes de álamo, de aveleira e castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobriu a brancura, tirando a pele, que nas varas havia. E pôs estas varas que tinham descascado em frente ao rebanho, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber água, para que concebessem quando vinham beber. Então os animais iam até um poço para beber água, e lá os animais acasalavam. E eles, acasalados, concebiam, olhando para aquelas galhas. Sabe o que acontecia misteriosamente? Versículo 39. Concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas deram crias listradas, salpicadas e malhadas. Isso só pode ser milagre, irmão. Isso só pode ser milagre. Como Deus te dá uma revelação, uma inspiração, e algo extraordinário acontece, Lu. Às vezes tu está desempregado um tempão orando, aí Deus te dá uma inspiração, leva o currículo, tal dia, tal hora, e você chega exatamente no dia que alguém foi demitido e eles estão contratando. Você já pensou que os milagres que Deus faz acontecer em nossas vidas são coisas extraordinárias? A multiplicação dos pães e dos peixes, irmãos. Olha o que Deus fez.
usou o improvável. Crianças trouxeram aquilo e Deus multiplicou. Você já pensou como Deus faz milagres acontecerem diuturnamente na nossa vida? Irmãos que foram comprar casa, e eu estava ouvindo o testemunho de alguns irmãos que precisavam de casa, né, Suelen? E uma série de situações complexas aconteceram de maneira que viabilizou a compra da casa. Irmãos que sonhavam comprar carro, Lília. E uma série de coisas aconteceram para que a pessoa conseguisse comprar o carro. Você já pensou nisso? Uma série de coincidências. Não é coincidência, é Jesus-cidência. Crentes dizem: aconteceu um milagre na minha vida. Eu e Priscila, irmãos, já tínhamos passado por 7 abortos. Um médico dela disse que ela não podia engravidar mais. O outro mandou a gente adotar uma criança. Dia 20 a gente vai fazer o culto de ações de graças. Estão todos convidados, porque nós vamos cumprir o nosso voto na presença do Deus Todo-Poderoso. Faremos o culto de ações de graça conforme prometemos a Deus quando Ele fizesse 1 ano. Está aí o nosso Caleb. Milagre de Deus. Milagre, irmão Leandro. Só a Oneida bateu palma. Amém, Oneida. Por isso que você tinha que vir, Oneida. Irmãos, olha o que Deus fez. A Bíblia diz assim para a gente encerrar. Vamos lá. Versículo 39. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todos os morenos entre os rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos e do rebanho, para que concebesse diante das varas. Mas, quando era fraco o rebanho, ele punha assim as fracas, e eram Labão, e era de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e reservas, e servos, e camelos, e jumentos. E o Jacó cresceu. Deus usou essa estratégia para fazê-lo crescer. Agora, eu quero pegar esse ensinamento e quero trazer lições para a nossa realidade. Você lembra os tipos de galhas que eram colocadas diante do rebanho? Vocês lembram? Quem lembra? Amém. Eram 3 tipos de galhas. Por que não era um só tipo de galha, irmãos? Você já viu que a igreja é composta de ovelhas diferentes? Sim ou não? A igreja é composta de ovelhas diferentes. Eu queria dar um exemplo para vocês bem rapidinho, só para a gente refletir. Podemos? Vem cá, Rian, me dá uma ajudinha aqui. Sobe aqui rapidinho, Rian. Rapidinho, Rian. Dá uma ajudinha. Pode vir por aqui mesmo. Vem por aqui. Vem por aqui mesmo. Dá uma ajudinha. Quem pode me ajudar aqui? Hã? Oi? Não, Wendel não. Vem cá, Cauã, me dá uma ajudinha aqui. Deixa eu ver um outro que pode me dar uma ajudinha. Deixa eu ver. Já está listrado, né? Vem cá, o flamenguista. Me dá uma ajudinha aqui, flamenguista. Rapidão. Fica aqui do lado dele. Pode ficar do lado assim. A igreja é assim. Por que as varas eram variadas? Não era uma. Deus poderia mandar ele botar só uma vara. Sim ou não, gente?
mas eram 3 varas diferentes. Olha isso. Na igreja tem o magro alto, tem o gordinho baixinho, tem o que usa óculos, até flamenguista é. E na igreja é o único lugar onde o flamenguista e o vascaíno andam junto. Sim ou não, gente? Onde o gordo e o magro andam junto. A igreja é o único lugar onde o preto e o branco andam junto. Quem tem o cabelo crespo e o cabelo bom. Eu quero mostrar para vocês que aqui na igreja é o único lugar onde há multiplicidade, onde as pessoas são diferentes, há diversidade, mas há algo que nos une, que é mais forte do que o que nos separa. O Espírito de Deus que está nele, está nele, está nele. Pode até ser... Tu é vascaíno? Flamenguista. Tu é vascaíno? Pô, só tem flamenguista aqui. Aí é mole servir a Deus assim, né? Não tem discussão. Campeão. Vai ser campeão de novo. Agora, essa é uma realidade. A igreja é o único lugar onde as pessoas diferentes possuem comunhão. Tem comunhão. É por isso que as varas eram diferentes. E uma coisa interessante, irmãos, as varas eram verdes. Por que verdes? Porque verde permite se fazer os cortes para que elas fiquem brancas. Lembra que eles cortavam, tiravam a pele, aí elas faziam com que o rebanho saia salpicado. Ficava branquinho diante das ovelhas. O que isso quer dizer? Coração ensinável. Permite fazer cortes e tirar aquela casca que fica por fora. É isso que acontece. Na igreja é o único lugar onde as pessoas se permitem ser moldadas. Olha, na igreja a gente chega bêbado, prostituto, drogado, viciado. A igreja é o único lugar que chega assim e se permite acontecer o quê? Ser tratado, trabalhado, onde há os cortes para que a gente seja transformado. Amém? Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida deles? Obrigado, gente. Obrigado, Cauã. Obrigado, Rian. Valeu. Obrigado, flamenguista. Eu queria dar o exemplo para vocês que a igreja há diversidade. Ninguém é igual a ninguém. Tem aquele irmão que fala mais, tem aquele irmão que fala menos. Tem aquele irmão mais nervoso, que é brigão. Tem o irmão que é mais calminho, tranquilão. Tem aquele irmão que é mais ansioso. Tem aquele irmão que é mais fleumático, né? Tem aquele que é mais emocionado, chora à toa, né? Tem aquele irmão que já não chora à toa. Irmão mais grosso. Mas uma coisa é certa, irmãos. Isso é bom para nós vermos, sabe o quê? Que Deus quer usar todos. Deus usa todos. Do jeito que você é, Deus quer te usar. Andando devagar, Oneida, Deus te usa. Viu como Deus te usou hoje? Quase que ela não vinha. Mas quem anda rápido, Deus também usa. A pergunta é, você tem o coração ensinável? A pergunta que tem que se fazer é, o teu coração é ensinável? 2 coisas para sermos discípulos de Jesus, que é inegociável. Número 1, ter o coração ensinável. Número 2, ser humilde de coração. São 2 coisas imprescindíveis, irmãos, para sermos trabalhados por Deus. Sermos humildes e termos um coração ensinável. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Fique de pé um instante. Letes, tu me ajuda? Consegue me ajudar?
Cadê o Juanzinho? Hã? O Nilson hoje tá zoado? Vê com o Nilson se pode me ajudar. Pode? Pode? Quem vai? Quem vem? Fique de pé um instante, gente. Fique de pé um instante. Eu já estou encerrando já, tá, irmãos? Vamos fazer dessa canção a nossa oração? Vamos. Essa noite, Deus está colocando diante de nós as varas verdes cortadas, porque Ele quer fazer que você saia do rebanho de Labão para estar no rebanho de Jacó. Labão era o pastor que não se importava com as ovelhas, ele só queria ver o pasto cheio. O Jacó não. O Jacó estava preocupado com a família dele. O Jacó estava preocupado o que seria da sua casa daqui para frente. Deus está falando algo conosco. Se você não cuidar bem da sua casa, a Bíblia chega a dizer assim: aqueles que não cuidam bem dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé.